Olá, olá, pessoal. Vamos lá. Começando aqui a nossa live, a nossa série de lives, não é? Nós vamos estar aí trabalhando uma série de lives daqui para frente, toda terça e quinta, para a gente poder estar trabalhando na questão da família, na questão da formação dos nossos filhos, né? E para isso nós estamos aqui, estamos juntos aí para começar isso, né? Olá, beleza? O Instagram tá chamando a galera, tá comunicando o pessoal, você que quer entrar aí, todas as terças e quintas nós estamos juntos aqui nessa live às 15 horas, horário de Brasília, né? Começando agora exatamente, falando sobre assuntos pertinentes aos nossos filhos, né? Ao relacionamento entre pais e filhos, tudo aquilo que nós precisamos aprender para o nosso crescimento como pais, como filhos e tudo mais. Vamos lá, dando início então, nesse momento, esperando as pessoas estarem entrando aqui. E aí você que já foi entrando, já pega o aviãozinho que tem do ladinho ali, já manda para os seus amigos, para as pessoas que você acha que são importantes, né? Para receberem com você aí esse momento maravilhoso, onde juntos nós estamos aprendendo, formando e tendo ideias de como gerar e formar os nossos filhos à luz da palavra de Deus. Beleza, galera? Vão então, o pessoal que pode ir entrando aí, a gente já vai começar, esperando a galera entrar aqui, já para iniciar a nossa segunda live, né, da nossa maratona aí, pais e filhos, né, formação sobre pais e filhos, no relacionamento que a gente deve ter melhor, tudo aquilo que nós temos, né, de experiência e de conhecimento à luz da palavra de Deus, tantos erros e tantos acertos. E a gente está junto nesse processo de formação. Eu espero que você esteja conosco nesses dias, toda terça e quinta, novamente falando às 15 horas, nós estaremos aqui conversando bastante sobre esses assuntos, né? Que são tão importantes, que tem a ver com a formação, com a educação, a instrução dos nossos filhos com princípios cristãos. Beleza? Toma aí. O pessoal já vai entrando. Ok, pessoal, vamos lá. Quem for chegando, convidando as pessoas para estar conosco aí nessa tarde aqui em Curitiba, friozinho, agora tá dando 15 graus, bem gostoso, um pouquinho nublado ainda. Eu não sei como é que você tá na sua cidade também, mas vai chamando o pessoal, vamos começando com um momento aí extraordinário que hoje juntos nós vamos falar acerca das coisas de Deus. Beleza? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir pelo computador também, para dar início aqui. Instagram, vamos lá. Para a gente estar junto nesse momento maravilhoso, momento da palavra de Deus, momento de conhecimento, não é? Momento de aprender acerca das coisas de Deus aí, em nome de Jesus, e o Senhor vai nos dar graça para tudo isso, não é? Estamos nessa série de trabalho, série de lives, né? Falando sobre a educação dos pais e filhos, a formação dos pais e filhos, muito importante, a gente está aí. O Ebert está aí, beleza? O Ebert, seja bem-vindo. Pessoal que foi entrando, já vai compartilhando aí. Lembrando que, como nós falamos, né, toda terça e quinta nós vamos estar falando sobre situações de educação dos nossos filhos, formação em base cristã, sobre o relacionamento de pais e filhos. Seria importante a gente aprender sobre isso, né? Eu que estou aí 19 anos casados, a Bárbara também. Olá, Bárbara, tudo bem? Sejam bem-vindas. Vocês todos aí sejam bem-vindos. Pega o aviãozinho e compartilha com quem você acha que é interessante. Nesses próximos minutos estaremos juntos aqui. Lembrando, será toda terça e quinta. Nós estaremos juntos. Oi, Jamile, tudo bem? Seja bem-vinda. Toda terça e quinta nós estaremos falando aqui, iniciando agora, iniciou-se essa semana ainda, como estamos começando o engajamento aí. Se Deus quiser, isso vai ser bênção. E de alguma forma quero ajudar você, contribuir com você, aprender também, claro, juntos aqui, sobre o relacionamento entre pais e filhos de uma forma saudável,
à luz da palavra de Deus, tá? Então estamos juntos aí. E você que está aqui então, vai chamando as pessoas. Nós vamos falar hoje um assunto bem interessante de pais que já têm os seus filhos envolvidos com a internet. Ó, meu amigo Francis, tudo bem, Francis? Lá do Chile, olha aí. Francis entrou, saudade, Francis, saúdo também. Seja bem-vindo, meu amigo Francis, lá do Chile. Se Deus quiser, em breve nós retornamos aí para nos ver, né, Francis? Francis é realmente uma bênção aí lá no Chile, tá aqui com a gente. Vamos lá então, galera, é o seguinte. O assunto que nós vamos tratar aqui é relacionamento saudável entre pais e filhos com bases, princípios cristãos, à luz da palavra de Deus, com valores cristãos, né? À luz da palavra de Deus. E nós precisamos entender isso, porque hoje, cada vez se torna mais complicado a questão do relacionamento, não é? Porque como nós falamos na live anterior de quinta-feira, por conta da pandemia, por conta da tecnologia, das dificuldades de trabalho, de conquistar dinheiro para saldar as nossas dívidas como família e tudo mais. A gente muitas vezes trabalha demais, chega em casa muito cansado e aí a gente fica um pouco ausente, não é? E aí essa nossa ausência com os nossos filhos, que eu estou dizendo, é preocupante, porque os filhos precisam de atenção e eles vão buscar essa atenção onde? Na televisão, nas séries, principalmente agora, como eu já falei, em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo, graças a Deus, saindo aos poucos da pandemia, não é? Aqui, mas mesmo assim ainda estamos envolvidos nisso, então os nossos filhos ficam em casa, fazem tudo pela internet, facilitando assim o acesso às redes sociais e tudo mais. E isso é complicado nesse quesito, como eu estou dizendo, de que às vezes você perde o controle, não é? E a criança então fica naquele momento pela internet, nas redes sociais, e aí são vários perigos, né, que a gente enfrenta. Lógico, o perigo primeiro que a gente percebe é sites que não convêm, sites perigosos. E muitas vezes a criança, na sua inocência, acaba trocando informações preciosas de dentro de casa, filmando a sua casa, filmando a intimidade da família, e isso é muito perigoso, facilitando assim para os bandidos e tudo mais, né? Que infelizmente isso acontece. E a questão também de muita informação que não convém a nós como pais, né? Que bate de frente com a família, com a instituição família, com a formação da família. Então isso também é muito perigoso. E a gente tem visto isso principalmente nos desenhos, não é? Nos desenhos, nos filmes, na televisão. E a gente vê muito isso, puxando sempre para esse lado de ideologia de gênero, sexualidade exacerbada das nossas crianças por conta disso, principalmente exagerada, porque entra nesse meio e uma vez entrou, é complicado para sair. Então, esse é o cenário que a gente vive hoje, a facilidade da tecnologia que vem nos atrapalhando, vem complicando, né? Oi, Natália, tudo bem? Natália também acabou de entrar aqui para estar conosco nesse momento. Então, nós precisamos juntos, e estamos aqui nessa série de lives que nós iniciamos essa semana, e toda terça e toda quinta nós estaremos juntos aqui falando sobre relacionamento entre pais e filhos, nesse primeiro momento daquilo que nós temos vivido. Para quem não me conhece, sou o pastor Rafael de Curitiba, né, Paraná, Brasil. Aí, Natália, beleza? Boa tarde. Eu tenho duas meninas, uma que vai fazer 19 anos, a Rafaela, e a Giovana, que tem 14 para 15 anos também. Então, quero dizer para vocês que assim, eu não sou o melhor especialista de todos, mas eu tenho experiência na vivência, não só pelas minhas filhas, mas há cerca de 10, 11 anos trabalhando no departamento infantil também da nossa instituição, com crianças, com jovens, com adolescentes, né? Então a gente tem aprendido muita coisa, muita vivência mesmo. Errei muito, mas também acertei muito. E eu quero ajudar você a acertar também na sua vida, na sua história. Você que tem filhos aí dessa idade, de 8, 10 anos a 15, 16 anos, realmente é uma idade bem complicada já na formação da personalidade dos nossos filhos, né? Essa idade da criança, não é verdade? Do caráter sendo ali formado. Depois vem
a juventude, a adolescência e a maioridade, enfim, já forjando o caráter, mas a formação vem na infância. E nós, com muita sabedoria, precisamos aprender a fazer isso com estratégia, com discernimento, com graça de Deus. Para isso que eu quero ajudar você. E principalmente a instrução dos nossos filhos à luz da palavra de Deus vem pelo relacionamento. Então, se nós não temos um relacionamento saudável com os nossos filhos, a gente não consegue inserir e implantar nos nossos filhos esse relacionamento saudável, não é? À luz da palavra de Deus. A Bíblia nos deixa claro muitos entendimentos, né, sobre essa questão da formação dos nossos filhos. Como nós falamos na live de terça-feira, a criança vê Deus em nós. Quando nós começamos a falar em Deus, ela tem essa figura de Deus, principalmente para a figura do homem, da paternidade, do homem, né, do pai. Então a criança, mas Deus vê como a figura do pai. Então a gente tem que tomar cuidado conforme a gente educa, cria e ensina os nossos filhos, principalmente no quesito que eu estou dizendo, da ausência familiar por conta do trabalho. E precisamos entender também que muitas vezes você que está me assistindo aqui, ou eu, nós não temos ou não tivemos uma formação, não tivemos uma base, não tivemos o manual, né? Se existisse isso e fosse fácil, né? Como educar e ensinar os seus filhos à luz da palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui, trocando ideia, e toda terça, toda quinta estaremos juntos, trocando ideia. Aproveita, nos siga aí no Instagram, @r.zorzeto, Facebook também, @r.zorzeto, e no YouTube, Rafael Zorzeto. E ali nós vamos estar falando, tem bastante coisa, o site também, a gente tem muita coisa para departamento infantil de igreja, temos ali o Fala aí Pastor, que é um programa interessante, inclusive tem no site, que é rafaelzorzeto.com.br. Oiana também está aí, a Miriam. O site é rafaelzorzeto.com.br. Você pode entrar lá e Fala aí Pastor. É um programa que nós fizemos, tem acho que 17 ou 18 programas nós fizemos ali. Se Deus quiser, em breve a gente retoma. E nessa programação nós ali falamos com psicólogas sobre sexualidade infantil, suicídio infantil e outras coisas mais. Então, se você quiser se inteirar, tem ali, mas em breve, logo, nós estaremos falando aqui. O foco da nossa live de E aí, Mike, beleza, moço? Chegou aqui também, Michel, não é? O foco dessa nossa live é realmente o relacionamento saudável entre pais e filhos, e hoje, especificamente falando sobre as redes e as mídias sociais, né? Então, volto a dizer, preparei aqui para você que está assistindo a gente, um cenário atual da tecnologia. Realmente é muito mais fácil hoje todo mundo praticamente tem internet. Se você não, antigamente era muito mais difícil, né, ter TV a cabo e tudo mais. Hoje para o celular você faz um pré-pago baratinho, uma criança pode ter isso, então é muito fácil, né, ela entrar na tecnologia. Aline, saudade, tudo bem, Campo Grande? Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque a facilidade da internet é muito grande, basta um clique. E os nossos filhos então entram nesse universo. E aí é onde eu quero começar com vocês aqui, falando que esse universo que é que eu quero dizer. Porque a criança começa a entrar num momento onde nós falamos um pouco semana passada, terça-feira, que a criança cria um mundo virtual, que realmente é um mundo virtual, mas ela cria um mundo virtual ali na internet, que no mundo virtual eu faço o que eu quero, eu sou quem quero, eu vejo o que eu quero, eu vivo da forma que eu quero. É assim que acontece, então, no mundo virtual, onde as crianças ali estão inseridas. E nesse mundo virtual, então, é muito vantajoso, não é verdade? Porque ali você pode fazer qualquer coisa, embora não fisicamente, mas emocionalmente, que é pior. Intelectualmente, a criança vai criando esse cenário na mente dela, e a coisa fica tão intensiva que ela quer trazer isso para a vida real, e aí que realmente começa a complicar, porque a vida real vem o quê? As frustrações, que são importantes realmente para a formação da inteligência emocional das nossas crianças. Mas essas frustrações, nós como pais, ou você como líder, ou você que quer ajudar famílias, e um dia também terá filhos, enfim, nós precisamos entender isso, e com muita sabedoria, saber administrar toda essa informação que nós também temos para passar para os nossos filhos. Porque a criança, como eu já falei também, começa a trazer sinais, ela sinaliza uma necessidade. Por exemplo, um assunto também que é importante a gente trabalhar,
que nós vamos trabalhar isso daí provavelmente mais para frente sobre abuso sexual e outras coisas mais. Então a criança ela vai sinalizar isso para nós como pais de N formas possíveis. Estou falando de abuso, de repente a criança aqui é tocada nisso, ela é tocada nas partes íntimas, por parentes, por familiares, e infelizmente isso tem se aprofundado cada vez mais. Então nós precisamos de muito mais ainda nos dias que nós devemos estar muito atentos, por conta principalmente agora da potencialização aí da questão da pandemia. Ela trouxe isso, ela potencializou a nós ficarmos em casa, nós ficarmos no celular, as crianças principalmente ficaram ali buscando informação. E aí nós falamos também semana passada onde aparecem os mendigos emocionais, com tanta inteligência, ou melhor, tanto conhecimento e pouca sabedoria para usar o conhecimento. E é isso que acontece com as crianças. E dessa forma então ela vai buscar as suas necessidades pela internet. E vai mergulhar então na internet, como eu falei. E aí vem séries, e aí também os canais de televisão é fácil. Basta você clicar lá e você entrar em canais que não convém e tudo mais. Mas para isso, pais, volto a dizer, nós precisamos de sabedoria, entender também a tecnologia, bloquear algumas coisas no celular dos seus filhos, bloquear algumas coisas na televisão, alguns canais. Isso existe, controle de pais e tudo mais. Isso é importante para não chegar a esse ponto. Por quê? Rompendo isso é muito mais fácil. A criança, por exemplo, que seus 7, 8, 10 anos de idade, até menos, viu pornografia pela primeira vez. Ela é simples, é só escrever qualquer besteira ali e vai embora. Certa vez, estava falando com uma pastora amiga nossa, e o filho dela tinha 4 anos na época. E aí ele chegou em casa falando, mãe, uma amiguinha na escola falou para eu entrar no celular e digitar menina pelada. O menino então digitou e já viu o que não acontece, né? O que não aparece. E aí tem esse contato com aquilo. Então isso é complicado. Isso é porque o universo que nós estamos falando aqui é muito grande, né? Eu estou falando do sentimento e do desejo exacerbado pela tecnologia, pela internet e tudo mais, não é? Então isso acontece, eu estou falando sobre isso. E aí as crianças entrando nesse universo, elas não querem sair mais, porque elas rompem isso, né? Então nós precisamos entender, e aí criar, daqui a pouco nós vamos falar para isso, algumas situações para poder trazer um detox para as nossas crianças, né? Tirar um pouco disso. Mas vamos entender um pouco esse universo, como o Michel fez aqui, ó. Escreveu aqui, nossas crianças precisam ser cuidadas de forma inteligente. É fundamental as crianças se desenvolverem que as crianças se desenvolverem suas habilidades motoras e cognitivas através de estímulos, e assim cria a sua imaginação. Top, Michel. É isso mesmo. Michel também é professor de educação física, faz bastante coisa aí, né? Nesse relacionado a isso. Nós precisamos, inclusive isso, que é entrando um pouco nisso, esse detox da internet, vamos dizer assim, trazer a criança para o mundo real. Como nós falamos um pouco também a semana passada. Fazer programas para fora. Vamos dar uma volta na rua, pega o cachorro, o gato, o passarinho, o jacaré, sei lá, amarra, vamos andar ali fora, vamos estar junto, vamos dar uma volta no quarteirão. Ah, tem que ir no parque, mas é longe, gasolina. Dá uma volta no quarteirão, com certeza aí a quadra da sua casa é legal, tem uma praça ali perto. Compra uma peteca, joga uma peteca, vai brincar na rua, cai, vai se machucar, ralar o joelho, passar o mertiolate, né? Não é isso que nós fazíamos? Era assim que era. Então nós precisamos tirar as nossas crianças disso. E eu falo para vocês que, por exemplo, a nossa região aqui de Curitiba é muito fria. Estou vivendo isso aqui hoje. Aqui é muito frio. Então, é cultura das pessoas ficarem mais em casa. Vai trabalhar normal, chega à noite, fica isolado, fica em casa, fica quietinho ali. Então, isso também, se não souber administrado, se a gente não souber criar atividades dentro de casa, para que tenha esse relacionamento dentro de casa, as crianças elas realmente vão sofrer cada vez mais. Por quê? Porque, volto a dizer, vai entrar em séries, aí vão maratonar séries, quando você percebe, você escuta o barulho, vai ver que a criançada tá lá 3, 4 horas da manhã assistindo série ainda, e no outro dia, ou seja, bagunçou tudo a rotina. A tecnologia veio para nos ajudar, mas a falta de conhecimento e entendimento já bagunçou um pouco, ainda mais agora, em quase 2 anos aí, né, 1 ano e pouco que nós estamos com essa relação da pandemia sobre as nossas famílias.
Então agora nós precisamos nos ressignificar, reconstruir os nossos relacionamentos. E para isso que eu quero ajudar você. Então toda terça e quinta nós estaremos aqui às 15 horas falando sobre assuntos pertinentes a isso, porque eu quero ajudar você a se relacionar de forma saudável com seus filhos, com base em princípios cristãos, à luz da palavra de Deus, não é? Porque a palavra fala sobre isso. Ensina, educa, instrui a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não venha deles desviar. É isso que faz, é isso que a palavra diz. Porque se partimos para esse princípio, precisamos pensar o seguinte: a Bíblia diz que os filhos são como flecha. Um dia nós vamos lançar os nossos filhos. E aí nós vamos lançar a essência, o DNA genético, claro, mas também o espiritual, o emocional, o caráter que essa criança vai levar depende de nós como pais, como instrutores e líderes, para ensinar essas crianças como elas devem viver, como elas devem andar. Porque isso vai garantir que lá fora, mesmo experimentando algumas coisas que são inevitáveis, infelizmente, do mundo, mas elas tenham base, tenham princípios, que esses princípios, em nome de Jesus, elas não vão romper isso e desviar dos caminhos de Deus. Pode acontecer que faça algumas coisas que não convém, mas em nome de Jesus tem princípios, por isso que nós pais precisamos entender isso, não é? Que é importante o relacionamento. Mas digo aqui que não é só um relacionamento simples, né? De nós darmos alguma coisa, comprar um sorvete, comprar alguma coisa. É um relacionamento mais assim, mais próximo, de entender os nossos filhos. O que está passando com você? O que está acontecendo? Como eu falei um pouco antes, a criança ela pode sinalizar de várias formas possíveis alguma debilidade que ela está passando. E nós também, com de repente um analfabetismo emocional, que muitos de nós somos tolhidos na nossa infância, não é? De externizar os nossos sentimentos. Então a gente também muitas vezes não sabe fazer isso com os nossos filhos. E hoje nós precisamos, porque a figura, se for trazer para a figura paterna, o pai de antigamente, nós falamos um pouco semana passada, é aquele pai o quê? Homem que homem não chora, vai pra cima, enfrenta, vem com essa frescura de menininha, rapaz, não sei, um pai, principalmente com um filho homem, ou até mesmo com uma filha menina. Então a gente vem trazendo essa cultura, porque nós fomos criados assim, mas hoje precisa se reconstruir, se ressignificar, como eu falei, e isso tem acontecido, não é? Olha aqui que o Michel também está dizendo. A igreja, a família, a escola é fundamental para o desenvolvimento saudável das nossas crianças, e você, mestre, pastor Rafael, é uma quê? Ampla de conhecimento, ampla gama, né, irmão? Ampla gama de conhecimento. Que é isso? Misericórdia, estou aqui para aprender junto. Nós estamos aqui para aprender e instruir as nossas crianças. Tamo junto aí, Michel. O Rodolfo também está aqui com a gente. Legal, valeu, Rodolfo. E, galera, é o seguinte, se você está achando interessante, acha que isso é importante, de repente você lembrou de alguém aí, pega o aviãozinho, compartilha lá com 5, 6, 10, 15 pessoas sobre esse assunto que nós estamos falando, da formação dos nossos filhos, um relacionamento saudável com os nossos filhos à luz da palavra de Deus. E hoje o assunto específico que nós estamos falando é a criança de uma forma exacerbada estar envolvida com a internet, com a tecnologia e com o celular. E aí nós estamos falando algumas falhas que nós como pais cometemos, não é mesmo? Ser também, por exemplo, muito radical. Quando a gente é muito radical, eu fiz isso, eu errei muito. Sem dúvida, falo aqui com toda a convicção. Eu fui radical demais com algumas coisas, isso não pode, acabou, é assim, vamos lá. Criando um certo autoritarismo, não é? Na vida das crianças. E dessa forma, então, peraí, mas por que não pode? Mas não é desse jeito. E a criança, então, por conta, eu volto a dizer, da informação, da facilidade da informação, entra lá na internet, busca tudo quanto é coisa. Meu pai falou que não era assim, mas olha aqui. Meu Deus, não sei o que, o outro faz. Ou por que eu não posso fazer? Deixa eu experimentar, vou fazer. E aí esconde da gente, porque sabe que nós somos carrasco e tudo mais. E aí vai ter uma disciplina muito severa demais. Então, eu, assim, sou a favor da disciplina com os nossos filhos, que é a luz da Bíblia, não é? Da educação, da correção, a vara da disciplina. A Bíblia fala sobre isso, porque nós criamos filhos sim para o mundo, mas para que no mundo eles sejam luz e eles sejam bênção, e como eles usufruam do melhor dessa terra, conforme a luz da palavra de Deus. Mas para isso nós precisamos nós mesmos entendermos que nós temos um Deus acima de tudo, que entregou seu Filho por um amor extraordinário por nós, o amor ágape incondicional. E eu e você, então, quando nos tornamos pais,
não é? Pais ou mães, enfim, se tornamos pais, a gente entende essa plenitude de Deus. Puxa vida, como que um Deus tão poderoso entregou o seu único filho para morrer por nós? Será que nós seríamos capazes de fazer o mesmo? Entregar o nosso filho para um bêbado, para um mendigo, ou para o nosso vizinho, ou para o nosso parente, ou para o nosso irmão? Será que faríamos isso? É muito difícil, né? Com certeza não. Então nós podemos entender que amor é esse. Então, se Deus nos amou tanto, Ele tem algo extraordinário para mim, tem algo extraordinário para você. Significa que Ele nos ama. Então, você que também ama o seu filho, precisa entender que você também precisa ter bases bíblicas. Você precisa ter fundamento bíblico para que você possa ajudar o seu filho. Volto a dizer, olha hoje a confusão da ideologia de gênero na cabeça das nossas crianças. Entendeu? Olha como que isso é confuso. Então, se as crianças não tiverem base, qualquer coisa vai levá-las, porque o pai é ausente em casa, a mãe é ausente em casa, a tecnologia domina, a tecnologia, a televisão educa e ensina os nossos filhos. O que vai acontecer? Porque a tecnologia hoje e a televisão principalmente, os meios de informação, de comunicação, enfim, numa forma geral, não é? Estão com uma desconstrução da família. Então por isso que nós temos que trazer isso. E aí a criança vai se envolvendo nessas coisas, se envolvendo cada vez mais nessas informações. A Miriam disse o seguinte: é fundamental uma formação para os pais nas igrejas. É isso aí, Miriam, é o que nós estamos falando. E ela também diz, a maioria das crianças estão sendo educadas pelo celular. Não é? Educadas pelo celular e tudo mais, é isso mesmo, é o que eu estou dizendo agora. Então muitas vezes nós vemos isso. Se você assiste um canal de televisão, uma sessão da tarde hoje, por exemplo, há um tempo atrás era de 16 anos, a classificação caiu para 14 anos. Então você vê, a criança, é igual eu falei um pouco semana passada também, ela não está com a formação completa do seu cérebro para saber administrar toda a informação que ela recebe. Então ela vai por demanda, tá legal, beleza, o outro tá fazendo, quero fazer também, isso tá legal, comecei isso, não termino, porque hoje é fast food, hoje é muito rápido, o que começa não termina, é muito descartável, os relacionamentos descartáveis, e aí tudo é descartável, inclusive os pais se tornam descartáveis pelos seus filhos, são trocados pela tecnologia, porque a tecnologia não fala contra, ela não educa, ela não disciplina, ela não dá bronca, não é? Então, pais, precisamos entender, realmente, que você tirar de uma vez, eu acho que não seria o caminho, mas você disciplinar, você instruir, aí sim, não é? Olha aqui, o Michel também está dizendo, usar a tecnologia é importante, no entanto precisa ter controle, é isso mesmo. Precisa saber, é o que nós estamos falando aqui, precisa ter controle. E alguns estudos que a gente tem, né, dependendo da idade da criança, esse controle é feito por idade. Por exemplo, até os 5, 6 anos de idade, a criança pode ver de 2 a 3 horas no máximo por dia o celular. Depois dessa idade, de 4 a 5 horas. Depois, numa idade de um jovem adolescente, o ideal, lógico, vai ser difícil você estipular um horário, mas aí é trabalhando com trocas. Olha só, então você quer ficar no celular, então agora você vai fazer isso em casa. Precisa trazer essa rotina da família, porque o que acontece muitas vezes? Eu já vi muitos pais assim. A gente tem uma formação com nossos filhos, uma formação que veio para nós, chegou a tecnologia, chegou a pandemia, passamos por esse processo, a gente quer poupar muitas coisas dos nossos filhos. Então nós estamos ausentes, trabalhando demais, como eu já falei, para conseguir dinheiro, chega em casa naquele estresse, você não quer falar com ninguém, não quer ouvir criança chorar, quer assistir um filme, uma televisão e dormir, e aí dá um celular, dá alguma coisa, e aí gera um sentimento de culpa, de não ter dado uma atenção, ou de ter suprido uma necessidade para os nossos filhos. O que nós fazemos então? Nós trabalhamos com recompensa. Então, então pode fazer isso, não, você fez isso, então faz aquilo. E aí nós poupamos eles, por exemplo, de limpar a casa, de lavar a louça, de arrumar algumas coisas dentro de casa. É porque eu não dei atenção, agora eu vou cobrar. Então vive dessa forma. Nós precisamos entender que nós somos pais. Temos o direito e o dever de cobrar, de educar, de disciplinar e também de dar amor, de ensinar e de instruir. É isso que acontece, não é? Então nós precisamos saber administrar isso. Então não adianta suprir uma coisa com a ausência de outra, ou seja, nós não damos uma coisa e nós queremos tirar a outra da criança. Nós precisamos dar e também administrar dessa forma. Então a sugestão é, por exemplo, uma criança que está mergulhada nas mídias sociais, mergulhada na internet de uma forma louca, exagerada, exacerbada, é começar a trabalhar isso com ela, tirando ela, você fazendo algo junto.
agora nós vamos sair, eu não quero ir, não, vamos sim, vamos dar uma volta, vamos pesca e pague, vamos dar uma volta de bicicleta, vamos pegar o cachorro, vamos dar uma volta na rua, vamos no mercado comprar um negócio comigo, e lá a gente vai comprar aquele sorvete gostoso, entendeu? Então, essas coisas nós precisamos estabelecer como limite para os nossos filhos, para que eles possam entender que assim, eu tenho o dever e também tenho a obrigação e também tenho o privilégio de ser filho. Eu tenho o direito de ser filho dentro da minha casa. Eu tenho o direito de usufruir das conquistas também do meu pai e da minha mãe dentro da minha casa. Mas também eu preciso preservar, eu preciso cuidar de tudo isso. E a forma é o que? Na limpeza, revezando, lavar a louça quem tem mais filhos e tudo mais, como acontece aqui em casa até hoje. E foi o que eu falei também na terça-feira, não é? Que assim, a questão dos limites, como eu disse, eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos o ano que vem, tem 17 anos, e a mais nova tem 14. Deu meia-noite o celular, aqui nós estabelecemos, era 11, era 10, pediram 11, agora tá meia-noite, mas mesmo assim, olha a idade que elas estão, e eu trabalho meia-noite, o celular vai pro meu quarto. Não tem dessa de ficar com o celular até de madrugada, então vai os dois pro meu quarto. No outro dia, tem aula de manhã, eu acordo 7 horas, 7 e pouquinho da manhã, já pego o celular, coloco para elas e entrego para passar durante o dia. Só que tem as obrigações, os deveres de casa, as coisas que têm que ser feitas em casa. Então a gente precisa saber administrar isso. Aí eu deixo o celular, fica à vontade. Mas de vez em quando estamos analisando, de vez em quando também pegando, dando uma olhada no celular, já achamos coisas que não devia, já tiramos o celular por 1 mês, 3 meses, depois devolvemos, tudo isso foi trabalhado, né? Olha só, os pais que não fazem a tirada de tempo com os seus filhos vão criar filhos sem limites, e logo vai ser um monstro. É isso aí, Michel, é dessa forma mesmo. Então nós precisamos, porque assim, como eu falei no começo, os filhos, eles são como flecha, nós lançamos os nossos filhos para o mundo, para a criação do mundo, entendeu? Então, nós precisamos de muita sabedoria para isso, porque um dia eles serão lançados. E aí, se eu e você não estabelecermos limites, o mundo vai estabelecer. E aí, como essa criança se torna? Aquela criança egoísta ou aquela criança tipo um eremita que a vida inteira ficou enfurnado dentro do quarto, no celular, aí começa a ficar gordo, começa a ficar obeso demais, aí começa a ficar cansado demais, vem problemas físicos, eu estou falando disso. Né, dos problemas que pode gerar pela obesidade e tudo mais. E aí, aquilo que nós falamos e temos falado dos mendigos emocionais, que Augusto Cury fala muito, não é? Tem muito conhecimento, mas nada de sabedoria para usar o conhecimento. E a sabedoria nada mais é isso, que você tenha o quê? A forma inteligente, no momento certo, na hora certa, para usar o conhecimento que você tem. Isso é sabedoria. E a Bíblia fala sobre isso, que nós devemos buscar esses ensinamentos à luz da palavra de Deus. Então precisamos entender isso, tá? Se você tiver alguma questão sobre isso, que esse pessoal vai colocando aí, vai falando, não é? E aí a gente vai discutindo, se tiver alguma pergunta, se eu não souber responder agora, respondo na terça-feira que vem. Vamos pesquisar sobre esse assunto. Lembrando que aqui a gente está junto para aprendermos juntos, para que nossos filhos possam ser melhores, para que o mundo não os engula, como tem acontecido, não os transforme em monstros, como o Michel acabou de falar aqui. Então nós precisamos estar juntos com grande sabedoria para instruir as nossas crianças nesse mundo. Somos espelhos para os nossos filhos, né? O que fazemos, eles copiam. É isso aí, Michel. É dessa forma mesmo. Porque a referência que os nossos filhos têm é essa, não é? Não é? A questão é o seguinte, o que pode acontecer com a criança, não é verdade? A gente fica preocupado, né? De várias formas, de ser um carrasco demais, de ser leve demais. E como então eu estabeleço esse limite com os nossos filhos? Estabeleça regras. A regra não cumprida tem, entre aspas, uma pequena punição. Olha, porque você não fez isso, então, infelizmente a situação é essa, foi conversado, eu te expliquei, você não trouxe uma solução para mim, porque isso muito pode acontecer, não é? Você não trouxe uma solução para mim, e por conta dessa falta dessa solução, e você desobedeceu, então tem uma consequência. As crianças precisam entender, porque o mundo é assim, lá fora é assim, né? Nós sabemos muito bem disso. Quando enfrentamos lá fora a amizade, o trabalho,
Porque uma criança dessa que não é frustrada também nas suas emoções, como nós falamos, na sua inteligência emocional, não estou dizendo ser barrada, mas assim, olha, peraí, até aqui você pode ir. Então você como pai e mãe traz uma outra alternativa para que a criança cumpra o que ela quer, mas não do jeito que ela quer. Então a gente precisa com sabedoria entender isso. Então nós construímos dessa forma. E aí, quando chegar lá fora, a criança no primeiro sinal de emprego, de barreira ou de um desemprego, se rebenta. Quantos jovens hoje nós visualizamos e vemos que já entra no caminho de uma depressão, e a depressão materializada, concretizada é o suicídio. Por conta disso, por conta da ausência dos pais, da ausência de formação, da ausência de trabalho entre os pais e as crianças nesse caminho que nós estamos dizendo, a dor emocional, a dor da mente, muitas vezes se torna muito mais forte, muito mais pesada do que uma dor física. Mesmo assim, a criança tenta uma dor física para que amenize um pouco a dor emocional. Olha como que isso é sério. E aí a gente vê muito isso, né? Crianças se cortando, crianças criando uma personalidade, muitas vezes que não são elas. Uma criança isolada do mundo começa a mudar o seu comportamento, o seu corte de cabelo, o seu visual, começa a mudar para ser percebida por alguém, para alguém que note a presença dessa criança. Então muitas vezes nós fazemos isso dentro de casa e nós precisamos entender que são os nossos filhos, são o bem maior. De repente, você que ainda não tem filho, mas você tem amigos que você pode ajudar dessa forma. Então o que eu estou dizendo para você, nós estamos aqui, não é, para aprender juntos, para entender juntos, né? O Michel está falando aqui, olha, eu gosto muito do livro do Augusto Cury, Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Tem ensinamentos extraordinários. Muitas coisas eu estou usando aqui também na nossa live, né? Nessas lives que nós teremos toda terça e quinta, às 15 horas, falando, lembrando isso, que o que nós queremos trazer para vocês é aprender também com vocês. Como eu já disse, eu também errei muito. E eu quero ensinar você, ajudar você a não cair nos mesmos erros que eu caí. Então, eu quero ajudar você a ter um relacionamento saudável com seus filhos, com base cristã, à luz da palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Por isso nós estamos falando sobre esse assunto. E se você souber de alguém, comunica essa pessoa. Fala para essa pessoa toda terça e quinta, tem um assunto legal, vamos trabalhar. De repente você quer levantar um próximo assunto para terça-feira que vem, relacionada ao relacionamento entre pais e filhos, coloca aí, vamos juntos conversar sobre isso, vamos juntos estar falando sobre isso, e a gente coloca como tema das nossas próximas conversas. Hoje então, a gente está falando sobre isso, não é? Da questão do desejo exacerbado pela internet dos nossos filhos. Então nós falamos aí, principalmente crianças de 8 a 10 a 15 anos e tudo mais, a gente vai estar trabalhando isso, que nós precisamos criar alternativas, não barrar, porque a criança, quando você barra, ela vai criar outra, e vai criar outra, e vai criar outra, muitas vezes fora do nosso controle. Então, criando alternativas para que essas crianças reduzam um pouco a internet e a usem com sabedoria, e a usem com inteligência, como nós estamos falando aqui. E para isso você, pai, você, mãe, precisa entender e usar essas estratégias aqui. A Miriam disse o seguinte, um livro que me ajudou muito foi Ouse Disciplinar, olha só, de James Dobson, muito bom, legal, beleza mesmo. Isso daí é importante para a gente ter esse entendimento de cuidado com os nossos filhos, como eu estou dizendo, porque cada vez tem piorado. A gente vê nas escolas, agora tem voltado as aulas nas escolas, não é? As escolas municipais, estaduais, escolas particulares, nós precisamos ter muito, muito cuidado com o que tem acontecido ali, porque realmente as crianças estão vindo de lares destruídos, de famílias destruídas, e nós precisamos de sabedoria. E os nossos filhos, muitas vezes, entrando nesse ambiente, precisam ter base, precisam ter força, porque eles são cegos espirituais. Eles não conseguem caminhar uma vida espiritual se não tiver quem pregue, quem ensine, quem instrua. Então essa é a característica da criança, isso é o que nós precisamos cuidar e disciplinar os nossos filhos para isso. E eu estarei aqui com você
toda terça e quinta falando sobre isso. Se tiver alguma dúvida, coloque aí para a gente estar falando, que nós já estamos partindo para o encerramento da nossa live, estamos aí 40 minutos. Em torno de 45 minutos que a gente está fazendo as lives aí de terça-feira e quinta-feira, tá bom? E nós estamos juntos nessa. Volto a dizer, se você tem alguma coisa que está no teu coração, alguma dúvida ou até alguma coisa para nos ensinar, coloque aí também para a gente estar conversando. O vídeo vai ficar salvo, você vai lá, comenta, compartilha, isso é muito importante para que a gente juntos consiga levar a palavra de Deus para as pessoas, para as crianças, para a família e assim ter uma família saudável, relacionamentos abençoados e relacionamentos que constroem. Quero agradecer mais uma vez todo o pessoal que participou conosco, que esteve conosco aí nesses 40 minutos de live, conversando, falando, dialogando, e quero dizer para você que estou aqui para poder te ajudar da forma que eu conseguir, que eu puder, para que nós possamos ter filhos realmente saudáveis, relacionamentos saudáveis, que haja uma construção saudável na formação dos nossos filhos. Amém, queridos? Obrigado por estarmos juntos aqui. E a última coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: acredite primeiro em você. Confia realmente que Deus tem algo grande para a tua vida. E aí, com sabedoria, com graça, vai instruindo as crianças, porque a instrução realmente livra a criança da morte, livra a criança do mundo, das desgraças que o mundo tem. E, mais uma vez dizendo, principalmente agora, que a gente tem enfrentado pela mídia social, todos os canais de mídia, pela tecnologia inclusive, a desconstrução da família, e nós juntos vamos ajudá-los. Então, estabeleça limite para os seus filhos, crie algumas regras de recompensa. Você fez isso, agora eu te libero aquilo. Horários, desligue o aparelho, desligue os celulares antes não vá dormir com o celular ali conectado, porque não dorme, a cabeça fica pilhada, informações até você pegar no sono. Então, para com isso, ensine a criança nisso, tenha um momento de oração, um momento de direção de Deus ali, para que essa criança realmente seja ressignificada, vamos dizer assim, juntamente conosco, para um momento extraordinário e maravilhoso. Beleza? Siga-nos aí nas redes sociais, @r.zorzeto, e no YouTube, Rafael Zorzeto, e no site rafaelzorzeto.com.br. Tem muita coisa legal e informação para você. Beleza? Muito obrigado. Um excelente final de semana e a gente se vê, então, terça-feira que vem, às 15 horas. Obrigado. Deus abençoe. Valeu.